Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conseguir entender exatamente o que é esse danado padrão espacial da variabilidade genética. Gente, seguinte, há um termo dentro da genética de populações, dentro da filogeografia, que chama isolamento por distância. Isolamento por distância, conhecido na praça como Isolation by Distance, ou IBD, que foi descrito por Wright em 1943. E o que acontece? O que é esse danado desse isolamento por distância? O isolamento por distância nada mais é do que quanto maior a distância geográfica eu tenho entre populações, maior será a distância genética. Então é por isso que a gente fala que tem um isolamento por distância. Essa é a definição, tá certo? Mas, então, já que estamos aqui no momento corujão, que eu falei para vocês sobre detalhes, né? Por que eu resolvi falar sobre isso agora? Nós estávamos falando, gente, que como os detalhes são importantes e como a gente negligencia isso na nossa vida, né? E eu estava até conversando sobre como isso me ajudou quando eu descobri e como me atrapalhou quando eu não prestava atenção nisso. E como alguns professores que passaram na minha vida me ajudaram bastante a ter essa percepção e como outros, assim, me deixaram muito para baixo, muito mal. A gente estava conversando exatamente sobre quando você, às vezes, tem uma dúvida que é considerada besta, né? E que você tem vergonha de perguntar porque você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Eu estava até conversando com ele sobre uma professora muito querida que eu tive, professora Kênia, de bioquímica. E, gente, eu era péssima em matemática e achava que era uma crença limitante, enfim, traumas que eu tive. A gente pode conversar sobre isso depois, mas o fato é que eu tirei, tipo, 1.2 numa prova de bioquímica e eu fui muito conversar com a professora, falando, isso não é pra mim, eu vou fazer em um outro horário com um professor que é mais fácil de passar, eu tô sendo sincera com a senhora, porque eu não consigo entender. E ela falou, então, Natácia, você vai vir todos os dias, aliás, quintas-feiras aqui, à tarde, resolveu o exercício comigo. Eu falei, impossível, como é que eu vou tirar 88 numa prova? Você venha. E assim eu fiz. E eu tirei 88. Eu brinquei, será que ela me deu a nota ou será que eu conquistei a nota, né? Enfim, mas ela viu o meu esforço para isso. E eu me senti muito acolhida. E eu já fui com 3 pedras na mão, porque afinal de contas, né, não é o certo você questionar. As pessoas parece que têm medo, né? A gente tem que saber de tudo. Mas aí eu lembrei sobre essa questão do isolamento por distância. Eu falei, cara, eu vou lá conversar com o pessoal do Entenda Genética, porque isso era uma coisa que, assim, eu via muitos meus alunos com dúvidas e eu via que muita gente tinha vergonha de perguntar. Por quê? Gente, isolamento por distância não é a mesma coisa de isolamento ambiental. Isolamento por distância não é a mesma coisa de análise de genética da paisagem, tá? Então, um monte de gente pega, utiliza alguns testes, como o teste de Mantel, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, para tentar explicar padrões de variabilidade genética espacial com ferramentas que não são utilizadas para fazer essa avaliação. Então, o isolamento por distância simplesmente é isso que eu falei. É você ter lá, quanto maior a distância geográfica, maior a distância genética. Por quê? Porque pensa bem, você tem uma população aqui, pertinho geograficamente falando. Aí, então, a chance dessa população ter indivíduos que vão cruzar entre si e trocarem genes é relativamente maior do que quando você tem uma população aqui e outra aqui, bem mais distante, geograficamente falando. Por isso que a gente fala que quanto mais distante geograficamente, maior o isolamento por distância, por causa dessa probabilidade de acasalamento, sabe? De transpor a distância geográfica. Mas, então, o que isso quer dizer? Que essa diferenciação genética nas populações, ela pode aumentar com o isolamento, com a distância geográfica. Então, a gente pode ter populações mais diferenciadas conforme aumenta a distância geográfica. Mas nem sempre isso é verdade, porque às vezes você tem populações altamente geneticamente diferenciadas simplesmente por causa de um isolamento ambiental. Como assim, Nath? Você pode ter populações, por exemplo, de plantas que são próximas geograficamente, mas que estruturalmente falando tem uma diferença genética muito grande por causa de um pH de solo.
por exemplo, né? Então, isso daí já é uma coisa que a gente fala que a gente tem uma variação genética explicada pelo ambiente. Então, ali não é exatamente a distância geográfica. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas definições, né? Com o que cada coisa está dizendo. Isolamento ambiental não é a mesma coisa de isolamento por distância. Logo, muitas pessoas utilizam um teste que é o teste de Mantel. O teste de Mantel, ele é um teste estatístico utilizado para uma infinidade de coisas, tá? E aí esse teste estatístico, ele vai fazer uma correlação entre duas matrizes. Sempre a matriz genética e geográfica? Não, isso é porque o que aconteceu? O teste de Mantel, ele foi descrito por Mantel, um pesquisador em 67. Ok. Então você pode utilizar ele para variáveis ecológicas, você pode utilizar para um bando de coisas, o que você quiser fazer, verificar se tem uma correlação, você utiliza o teste de Mantel. Só que Sokal, em 79, ele é um estatístico matemático, ele foi o primeiro a utilizar o teste de Mantel para estudar genética de populações. Foi o primeiro pesquisador. Então, ele utilizava as coordenadas geográficas e a matriz de distância genética para verificar se havia, então, uma explicação da diferença da distância genética entre as populações a partir da distância geográfica. Por que eu te falei que isso, então, não vai implicar no ambiente? Porque não é essa variável que a gente está observando, não é isso que a gente está avaliando. A gente não está avaliando a variável ambiental. A gente está avaliando ali a diferenciação genética com a distância geográfica. Quando nós estamos trabalhando também com a genética da paisagem, que o pessoal fala, a genética da paisagem, nós temos as métricas da paisagem. E o teste de Mantel, ele não consegue decompor essas métricas da paisagem. É por isso que ele não é apropriado para descrever essas métricas de paisagem. E a gente tem inúmeras críticas aí também sobre o teste de Mantel, mas ainda assim ele é bastante utilizado e, se bem interpretado, a gente pode tirar excelentes considerações. Mas eu quero que você observe aqui, então, como a gente está falando sobre essa questão da variabilidade genética espacial e você já entendeu, então, que a variabilidade genética ela pode ser explicada pela distância geográfica, pela distância ambiental. Eu quero mostrar para você algumas coisas relacionadas ao fluxo gênico. Olha só, aqui a gente tem esse mapinha lindo, maravilhoso, e vamos imaginar que nós temos 3 populações aqui, 3 populações. E que cada uma dessas populações, elas têm composições genéticas distintas. Então, olha só, essa população 1 aqui, ela tem uma composição genética muito distinta da população 2, embora nós tenhamos alelos que sejam compartilhados, como por exemplo, esse alelo azul aqui é mais fosco, tá aqui, esse alelo azul escuro aqui também está aqui, e o verde, só que o marrom não está dentro dessa composição, e você pode observar que, embora a gente tenha essas variantes alélicas aqui presentes nessas populações, a frequência delas é diferente. Então, aqui nessa população 2, olha só, eu tenho uma frequência do alelo verde muito maior do que aqui na população 1. A frequência desse alelo é bem menor, certo? E aí, quando a gente olha para essa terceira população aqui, o que a gente observa? Nós observamos que a constituição genética em nada, absolutamente nada, se relaciona com as outras duas populações. A gente não tem nenhum compartilhamento de alelos, né? Nós não temos esse compartilhamento nem na população aqui 2 e nem na população 1, tá? Então, o que a gente pode olhar para isso aqui e interpretar? Isso aqui acontece na vida real. Eu estou trazendo para você olhar e de repente identificar, cara, o meu dado funciona desse jeito, tá? Acontecendo isso aqui. O que eu espero, né? O que eu posso fazer com isso? Então, tá bom, vamos lá. Olha só. Quando você tem esse tipo de padrão espacial, esse tipo de caracterização, o que a gente verifica é que há uma forte restrição ao fluxo gênico. Porque se não houvesse barreira ao fluxo gênico, a gente observaria essas variantes alélicas aqui, ó, sendo trocadas umas com as outras e presentes nessas populações. Mas não é isso que a gente vê. Então, quando nós verificamos que não há variantes alélicas compartilhadas ou há uma
pequena porcentagem que é compartilhada, a gente identifica, então, uma restrição ao fluxo gênico. E o que seria essa restrição ao fluxo gênico que eu estou mostrando aqui no mapinha para vocês? Bom, eu posso ter uma barreira física aqui, um rio, por exemplo, uma montanha, eu posso ter simplesmente uma barreira ao fluxo gênico porque eu não tenho o dispersor apropriado, então, em virtude disso, a gente, então, não tem essa troca, lembrando que o fluxo gênico, ele é a troca de alelos entre populações. E como que isso acontece? Por migração. Mas muita gente confunde o conceito de migração com fluxo gênico, porque para o fluxo gênico realmente acontecer, eu preciso que haja acasalamento. Então, esse indivíduo vem da população A para a população B, com alelos distintos ao acasalamento, e a gente tem descendentes, ou seja, mudou o pool gênico, ele conseguiu trazer uma nova variante alélica para esse pool gênico. E é exatamente isso aqui que a gente verifica no mapinha, tá? Só que, para além disso, para essa forte restrição que a gente observa aqui, tem uma outra característica que a gente pode dizer. A gente tem uma heterogeneidade nesse padrão espacial da variabilidade genética não clinal. Não clinal. Por quê? Quando a gente tem um padrão clinal, se eu tivesse um padrão clinal, eu já vou mostrar para você aqui como é isso, mas se eu tivesse um padrão clinal, eu teria uma mudança gradativa na variabilidade genética. E não é isso que nós estamos verificando aqui, não tem nada de gradativo. Se você avaliar bem, esses grupos que nós estamos observando aqui, eles têm uma quebra brusca na composição genética entre essas populações. Inclusive, aqui, observando o nosso mapa, a gente pode dizer que essas populações estão altamente estruturadas. Por quê? Porque as frequências alélicas diferem entre essas populações, de maneira que a composição genética delas é bem distinta. Então, isso é uma população estruturada. A maneira como os alelos estão organizados aqui é de tal maneira que não há um compartilhamento tão elevado. Então, há uma estrutura genética presente nessas populações. Só que, quando a gente tem um fluxo gênico que ele é proporcional à distância geográfica, aí a gente pode ter, então, o que nós chamamos de variação clinal. E este é um exemplo aqui de variação clinal da variabilidade genética, ou seja, eu tenho aqui um gradiente da variação da diversidade genética. Nath, como assim? Olha só, aqui neste exemplo, a população 1, ela tem uma frequência maior dessa variante alélica aqui, a amarelinha, tá vendo? Então, beleza, aqui a gente tem essa variante com uma frequência maior, e a gente tem aqui as variantes vermelhas, mas uma frequência muito menor. Só que quando a gente observa que essa população 2, a gente tem um aumento da frequência da variante vermelha, inclusive dando até uma equilibradinha aqui com a variante amarela. E essa população 3 aqui que a gente está observando, ela já tem uma frequência muito maior da variante vermelha. Então, se você comparar essa população aqui, a terceira, com essa segunda, a diferença não é tão grande assim. Se você comparar essa segunda com a primeira, não é tão grande assim. Mas, se você comparar essa primeira com a terceira, você vai ver uma grande variação entre elas. Então, isso pode ser pelo isolamento por distância ou famigerado IBD, como a gente conhece na praça, Isolation by Distance, que foi descrito por Wright em 43. O que significa, então? Quanto maior a distância geográfica, maior a distância genética entre as minhas populações, simplesmente porque a gente não consegue, então, ter o cruzamento entre elas. Simplesmente por isso, então, por um efeito da geografia, beleza? Então, é isso aí que a gente tem. Seguinte, o que a gente tem que observar aqui? Quando a gente olha para esse mapinha aqui, assim, ó, daqui para cá. Essa mudança, ela vai ser gradual em uma determinada característica. Toda vez que você escuta falar assim, eu tenho uma variação clinal da diversidade genética, eu estou dizendo que eu tenho, então, uma variação gradual dessa característica que eu estou observando, que aqui no caso é a variabilidade genética. Posso verificar isso pela heterozigosidade esperada, por exemplo, ou se você estiver trabalhando com sequência, você pode verificar isso pela diversidade haplotípica ou pela diversidade nucleotídica. Beleza.
Então, o que acontece? Quando a gente está observando esse fluxo gênico, então, proporcional à distância geográfica, temos algumas coisas para pensarmos. A gente pode ter a questão da distância geográfica, mas a gente também observa gradientes que são resultados de uma variação ambiental. E foi por isso que eu falei para você que em muitos casos as pessoas confundem a variação genética explicada pelo isolamento por distância com o que é explicado pelo gradiente ambiental. Então, são coisas distintas, porque você está avaliando variantes distintas. Quando eu estou avaliando um gradiente ambiental, por exemplo, eu posso pensar na precipitação, eu posso pensar no pH de solo, eu posso pensar também no bioma, eu posso pensar em uma infinidade de coisas, sazonalidade e temperatura, várias coisas que você pode avaliar aqui. Mas aí você tem que coletar esse tipo de variável para você conseguir fazer esse tipo de análise com o seu dado genético. A geografia, ela não traz por si só esse tipo de variável ambiental associada a ela. Aí você pode até extrair, se você quiser, tranquilamente. A gente tem como fazer isso nos bancos de dados. Você utiliza a sua coordenada geográfica e você consegue extrair essas características ambientais dos locais que você está trabalhando. Mas tenha em mente que a gente também pode estar falando sobre seleção. Então, para as pessoas que trabalham com genômica populacional e que tem essa questão da associação com genes que estão sob seleção e tudo mais, é interessante você ter esse viés associado com a parte ecológica, com a parte ambiental. Só que aí você pode usar as questões de seleção, tá? Olhar a nível de gene e tudo mais. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, com microsatélites, você não pode usar essas explicações de seleção. Por que, Nath, se eu estou vendo que tem um gradiente ambiental? Porque você não está avaliando isso com esse tipo de ferramenta. Os microsatélites, eles são marcadores neutros. E por eles serem marcadores neutros, ou seja, eles não estão sob seleção, eles não expressam alguma coisa. Então, por eles serem marcadores neutros, como que você vai avaliar alguma coisa que está sob seleção? Você não vai avaliar, não tem como, o bicho não vai responder isso para você. Da mesma forma, se você estiver trabalhando com regiões sequenciadas que não são expressas, você sabe que aquelas regiões não são expressas, então por elas não serem expressas, por elas não terem uma cascata de produção lá no final de uma proteína, então você não tem como avaliar nenhum aspecto de seleção natural, você simplesmente vai avaliar a deriva genética, porque a deriva genética é um processo ao acaso. Quando a gente está falando em deriva genética, eu estou falando que alelos passarão de uma geração para outra, alelos contribuirão, então, estarão contidos no pool gênico da próxima geração, simplesmente por um acaso. Não há uma associação com a seleção natural. Por um acaso, eles foram passados adiante. Geralmente, para explicar isso, eu sempre falo assim, ó, pensa num mar de alelos, e pensa que há um barco, e esse barco está à deriva. Por um acaso, em alguns momentos ele vai para um lado desse mar de alelos, por um acaso ele vai para o outro lado. E cada vez que ele vai nesse lado e nesse outro lado, ele vai mostrando regiões, ele vai mostrando alelos que serão para a próxima geração. Também gosto muito de pensar assim para explicar a deriva genética. Pensa num bicho assim que tem um potencial reprodutivo fantástico, que do ponto de vista genético tem um fitness que a gente chama, né? Quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando da capacidade também daquele indivíduo deixar descendentes para a próxima geração. E isso é ser fitness. Quantos descendentes você deixa na próxima geração? Porque aí você vai contribuir com o pool gênico, né? Com a constituição genética daquela próxima geração. Mas se você tiver um indivíduo que tem esse potencial e por um acaso ele está atravessando ali, o bicho está atravessando uma rodovia e aí um caminhão passa por cima, por um acaso esse bicho não passou os alelos adiante. Então, não foi o efeito da seleção natural que a gente estava avaliando ali, era o efeito de deriva genética. Então, quando nós trabalhamos com os marcadores neutros, nós não estamos investigando processos de seleção, nós estamos investigando processos de deriva genética. Simples desse jeito. Então, esse mapinha que eu estou mostrando para você,
em que a gente tem populações que têm uma constituição genética que compartilham alelos entre si, mas que, à medida que vai se afastando, a composição vai mudando, é uma heterogeneidade com padrão espacial de variação clinal e também apresenta um isolamento por distância. Então, esse fluxo gênico ele vai ser proporcional à distância geográfica, mas a gente também pode ter isso em virtude de gradientes ambientais, de seleção e tudo mais. Então, algo importante para se dizer é que a geografia ela pode limitar a dispersão, tá? Então, por isso que a gente também tem essa premissa do teste de isolamento por distância, né? Faz todo sentido. Quanto mais distante, mais geograficamente menor a chance desses indivíduos, então, estarem em contato e intercruzar e cruzarem entre si. E por isso que a gente tem, então, essas diferenças locais entre as nossas populações, nas nossas frequências alélicas. Mas eu quero que você observe esse mapa aqui, que ele é um pouquinho mais complexo do que o mapa anterior que a gente observou. Então, aqui a gente não tem uma variação clinal de diversidade genética, mas eu quero te mostrar alguns aspectos interessantes que podem ocorrer aí com os seus dados, tá? Bom, quando a gente está falando em diferenciação genética das nossas populações, eu quero que você olhe especificamente para essa população que eu estou apontando, que tem a composição vermelho com amarelo, e para essa população também que tem a composição vermelho com amarelo. São duas populações que têm essa composição aqui. Então, eu quero que você observe essas duas populações aqui. Quando a gente está pensando em diferenciação genética, a gente está falando na ausência de homogeneização por fluxo gênico. Então, o fluxo gênico, ele é o fator que vai homogeneizar a diversidade genética. E se a gente não tem esse fluxo gênico, a gente não tem a homogeneização. O nível de diferenciação se dá com essa intensidade do fluxo gênico. Quanto mais fluxo gênico eu tenho, menos diferenciadas essas populações estão. Então, nesse caso aqui que eu estou avaliando essas duas populações, a gente tem um fluxo gênico elevado entre elas porque, olha só, a composição delas é muito próxima entre si. Então, a diferenciação genética entre elas é baixa, é pequena, porque o fluxo gênico homogeneiza isso daqui. Como que a gente avalia o fluxo gênico atual? Quais são os marcadores interessantes para que a gente faça essa avaliação? Você pode avaliar, por exemplo, com os microsatélites, com os SNPs. A gente consegue avaliar, então, o fluxo gênico atual das populações de uma espécie. Mas, por outro lado, a gente pode ter um outro cenário, a gente pode ter uma outra alternativa aqui. Nós podemos ter populações como este caso aqui que eu estou circulando, então eu tenho uma composição aqui que eu tenho alelos marrons, um verdinho, um azulzinho, e eu tenho essa segunda população aqui que tem majoritariamente composta pelos alelos azuis, azul escuro, azul claro, e a gente não tem o alelo da cor marrom aqui, nós não temos. Então, a gente já percebe que aqui tem homogeneização por fluxo gênico? Não tem homogeneização por fluxo gênico. Porque, assim, esse fluxo gênico, ele, de uma certa forma, ele é balanceado pela deriva e pela mutação. Então, peraí que travou aqui, eita. Voltemos aqui. Então, assim, esse fluxo gênico, ele é balanceado por processos de diferenciação, tá? Como, por exemplo, a adaptação local das nossas populações, diferentes respostas adaptativas ao ambiente, né? E pela deriva genética aleatória, como a gente falou. Só que se o seu marcador, ele for, por exemplo, um marcador neutro, você não pode avaliar esses aspectos de adaptação. Mas aqui, para essa população que a gente não tem uma homogeneização por fluxo gênico e que elas estão bem diferenciadas entre si, a gente pode dizer que aqui, por exemplo, pode ter tido uma barreira. E essa barreira, ela pode ser inclusive uma barreira histórica. Se você quer estudar a história das suas populações, é muito indicado que você coloque uma abordagem filogeográfica com as sequências. Então, a gente pode, por exemplo, até conseguir datar quando esses grupos aqui se divergiram para que a gente consiga identificar exatamente qual foi a barreira ou a provável barreira, né? Porque a gente aqui trabalha com cenários hipotéticos, então qual seria a provável barreira
ao fluxo gênico aqui entre essas populações. Por isso que quando a gente trabalha com variabilidade genética, a gente tem dois aspectos para se pensar. O fluxo gênico atual, que esse aqui é um bom exemplo, que eu mostrei para você conectado aqui com a linha amarela, ou a gente pode pensar no fluxo gênico histórico, ou com barreiras históricas, né? Então, quando ocorreu um surgimento de montanha, ou uma mudança de um curso de rio, que levou a uma separação dessas populações de tal forma que ou seus dispersores ou eles mesmos não conseguiam transpor essas barreiras, então a gente foi criando um isolamento. E perceba que aqui não necessariamente é um isolamento por distância geográfica, pode ser simplesmente um isolamento por uma barreira, e isso é diferente, tá bom? Então, quando você combina esse isolamento aqui geográfico, tá? Quando a gente combina aqui o isolamento por distância e também a deriva genética que ocorre dentro das populações que você está avaliando, a gente tem então um resultado que é a diferença entre essas populações, a diferença local entre elas. E é isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria muito que você tivesse isso claro, porque eu recebo diversas perguntas, né? Como eu posso avaliar a variação genética com a geografia? Bom, você tem que pensar aí no marcador, mas mais do que isso, você precisa pensar no seu teste, se o teste que você está utilizando é apropriado, mas mais do que isso, lembre dos passos. Não confunda variação geográfica, tá? Com variação ambiental. Não são as mesmas coisas e, portanto, você não pode utilizar as mesmas ferramentas para fazer esse tipo de estudo. Outra coisa importante para você implementar aí, verifique se o marcador que você está utilizando é capaz de responder às suas perguntas biológicas. Então, se você quer avaliar um gradiente ambiental do ponto de vista de seleção, você não vai poder utilizar os micros, porque eles são marcadores neutros. Então, a pergunta que você fez não pode estar associada à seleção, mas você sim pode avaliar o padrão da distribuição da variabilidade genética do ponto de vista ambiental sem discutir a seleção, desde que você associe as variáveis corretas, as variáveis adequadas de onde as suas populações ocorrem, beleza? Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, me envia, é sempre um prazer. Compartilha esse tipo de conteúdo que eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas que estão nessa jornada aí do domínio, não só das análises, mas das interpretações genéticas adequadas, porque aqui hoje a gente mostrou 3 cenários distintos, né, que podem aí ocorrer também com os seus dados. É isso, te espero na próxima. Até mais!